rapaziada, beleza? Bom demais. Bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Renato. Hoje é segunda, iniciando mais uma semana, mas hoje um conteúdo diferente. Hoje vou tentar debater com vocês um pouquinho sobre a minha visão sobre o atual mercado de quadrinhos. Bom, galera, eu tenho 39 anos e praticamente acompanho quadrinhos desde quando eu tinha 4, desde 1991. Pô, eu vivi de 91, sei lá, até 2000, quando eu dei praticamente a primeira pausa. A minha coleção era formada por formatinhos, cara, era o que a gente tinha na época. Tinha algumas editoras que lançavam algumas edições, formato magazine, formato americano, mas eram até consideradas até edições mais luxuosas para a época. Cheguei a ter, inclusive, alguns materiais nacionais, cara, nesse formato. Até que em 2000, era com a Abril criou aquela linha Premium. Aí, tipo, na época custava R$ 9,90, R$ 10, cara. E, tipo, era inviável. Se eu não me engano, o salário mínimo era R$ 100, cara. E, tipo, eu não trabalhava ainda, tinha 13 anos. E ficou algo totalmente fora fora da capacidade financeira da minha família, e eu tive que dar essa pausa dos quadrinhos, porque eu mais consumia era os quadrinhos da Abril, Marvel, DC. Mas nesse período ainda, tipo, vamos jogar de 2000 até 2009, foi quando eu voltei a colecionar. Eu ainda pegava uma outra coisa, como acabei ganhando alguns mangás no início da Conrad, em 2001, Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco. Cheguei a ter algumas edições. Tinha a revista Pokémon Clube que trazia a quadrinização dos episódios do anime. A Turma da Mônica também ainda tinha qualidade, as histórias do Maurício de Souza. Hoje tá um lixo. E, o que mais eu consumi nessa época? Disney. Os quadrinhos da Disney, uma época chegaram a custar R$ 1, mas meio que me incomodava, que eram 36 páginas apenas. E acabei me afastando, assim, desse período, até que em 2009 eu resolvi ver como andavam os quadrinhos e comprei uma mensal da Panini. Pô, e nisso foi o retorno pra coleção, mano. E naquela época não saíam tantas edições luxuosas, capa dura, igual já tinha, mas não era. Era uma vez ou outra, saiu algum encadernado de alguma grande série e tudo. Algum título. Algum título especial. Pô, eu lembro bem, cara. Eu peguei ainda uma época que tinha mensais maneiras pra caramba, cara. Tinha a Marvel Max. O Vingadores estava numa fase do Bendis legal pra caramba. Isso, cara, inclusive porque o MCU tava engatinhando, então os quadrinhos ainda ditavam o que era a Marvel. E também não tinha acontecido a fatídica aquisição pela Disney. Eu lembro até hoje, cara, como pra comprar meu primeiro quadrinho de capa dura, cara, foi o Kick-Ass Volume 1. Eu trabalhei uma semana com meu irmão como ajudante de pedreiro, estava desempregado na época. Até que em 2011 foi realmente o boom da minha coleção, que eu comecei a trabalhar assim, de carteira CLT. Quando me mudei para Suzano, no estado de São Paulo, cara, aí
pude realmente começar a comprar com mais tranquilidade os meus quadrinhos. Sabia que todo mês ia ter um valor X que eu podia investir. E fui começando a montar minha coleção, cara. E pra ver como as coisas eram diferentes em 2011, acho que durante uns 2 meses ou mais, não lembro, os quadrinhos mensais da Marvel, da Panini, vinham com uma edição importada, cara, aleatória, junto com a mensal. A mensal era aquela velho formato que a gente conhecia, né? A capa couché, o papel jornal. E, tipo, esses quadrinhos importados, cara, vinham com um papel couché. Que lá na gringa já não tinha mais o papel jornal. E o curioso é tudo pelo preço de capa da mensal da época. Acho que era. Tava entre 6,90, 6,90, 7 e pouco, cara. Mas não pesava se fosse ver. Aí eu novamente fui colecionando até meados de 2014, quando eu voltei para cá, para Minas, para São Lourenço. Eu não sei, não lembro o que que aconteceu, que eu dei uma pausa na minha coleção, cara. Mas voltei em 2019, final de 2018, início de 2019. Aí já tava esse boom de capa dura, encadernados de luxo. Já tinha, até a mensal já tinha mudado para um formato até que o pessoal sempre pedia, cara, que era me- não seria a revista Mix, por exemplo, tinha a revista Superman que lançava só duas histórias por mês, compilando duas edições americanas do Superman. Tinha a Action Comics separada, tinha a Batman, né, a Detective Comics separada, do jeito que muitos colecionadores assim queriam, cara. E peguei isso numa fase legal, até tinha alguns encadernadinhos, personagens que não mantinham, não conseguiriam manter uma mensal, mas saiu encadernados legais, assim, cara. Exterminador, Asa Noturna. Mas aí foi nesse período de 2019, conhecendo, que eu realmente me inseri no meio dos quadrinhos pra valer. Conhecendo canais do YouTube, coisas que antes que eu, quando eu colecionava entre 2009 e 2015, não assistia. YouTube pra mim eu só, na verdade, só pegava pra ouvir música. Aí fui conhecendo canais, conhecendo gibtubers que hoje acabaram se tornando meus amigos, como o Fernando Bedinho, Cássio Witt. E nisso me inserindo no meio no mercado, conhecendo bastidores de editoras, tendo contato com gente grande do meio e analisando assim como essas mudanças, cara, no, no mercado de quadrinhos. Até semanas atrás teve uma polêmica de uma publicação do Alan Moore, cara, que ele falou que quadrinhos hoje não é mais uma coisa para classe trabalhadora, enfim, é algo delicado, porque realmente hoje aquele gibizinho mensal você pegava com troco de pão antigamente. Pois isso aí infelizmente, é algo que não rola mais. Os próprios quadrinhos da infantis estão. O mais barato é R$ 8, acho que é da Turma da Mônica. Aí muita gente até entra num debate nisso, falando que nos anos 90 na verdade, não era tão barato assim. O valor de 2,50 tudo. Fizeram alguns cálculos comparando, fazendo a correção monetária para os tempos atuais. Mas parecia que ou que a gente tinha mais facilidade para comprar, ou na verdade analisando, eu acho que não eram menos opções, né, e menos formatos, cara, porque infelizmente tem uma galera, cara, mas cada um sabe de si, cara, nada contra,
que tem aquela preocupação com a lombada, as estantes, mas e não com o prazer da leitura em si, cara. Mas como eu falei, cada um tem seu dinheiro, faz o que quer. Só que, infelizmente, muitas editoras vão nessa pilha de querer lançar tudo, capa dura, ônibus, formato deluxe. A Mitos, por exemplo, tá para lançar o material do Olivier Ledroit, que é o mesmo artista do Hacken, o Cavaleiro Vampiro, que aliás eu recomendo demais, baita quadrinho europeu. O Ica vai estar saindo um quadrinho por R$ 400 com hot stamp de fitilho, capa sobre capa, página quádrupla, tamanho maior. Cara, Aí eu fiz a pergunta, mas por que? Pra que, cara, todo esse luxo? Às vezes eu tento entender, cara. E é um material que eu quero muito ler, cara. E eu vou acabar mais pra frente pegando, mas esperar um desconto maior. Porque, pô, um quarto de salário praticamente num quadrinho é complicado. Aí eu, analisando toda essa questão do mercado, do colecionismo em si, cara, que é um hobby, cara. Tipo, é uma coisa que eu gosto pra passar meu tempo, é algo que faz parte da minha vida, não adianta. Mas é uma coisa que não é prioridade. Aí vejo, fico vendo alguns preços de algumas edições, mas como eu falei, né, oferta e procura. Tem quem paga, então as editoras fazem o formato. E como algumas pesquisas mostram, algumas editoras até tentam lançar edições em formato capa dura e capa cartão, que é o que eu até prefiro. E a maioria das vezes o capa dura vende mais. Sendo que o preço de produção de um papel para o outro assim da capa não é grande coisa e muitas vezes a diferença no produto final, por exemplo, um quadrinho capa dura, vou chutar, custa R$ 80, o mesmo edição capa cartão custa, sei lá, 50, 60. Mas quando se for ver o preço da produção, cara, é mínimo. Teve acho que foi numa live, a Janaína, que era editora da Mino, editora, ela mostrou uma algo relacionado a isso, que não tem uma diferença gritante entre a capa dura e a capa cartão na gráfica. Mas é algo assim pra gente analisar, pôr na ponta do lápis realmente pra ver até como manter a coleção, o que vale a pena investir ou não. Eu mesmo, hoje eu tô bem mais tranquilo. Eu pego o que eu quero ler, cara. Não fico naquela loucura de acumular material. Tipo, tem uns amigos meus que brincam que tem tanto quadrinho pra ler até depois que tiver aposentado. Uma maravilha, velho. Eu acho legal isso, mas eu já sou assim ao contrário, eu já pego um material que eu tenho certeza que eu vou ler no mais tardar em um ano, cara. Eu acho que na minha coleção aqui, acho que eu só não li mesmo os materiais que chegaram nas últimas semanas, algumas edições, de resto eu já li tudo. E olha que meu tempo é curto, hein? Faço faculdade, trabalho, mas é um ponto que eu vejo do mercado de quadrinhos, do colecionismo também até que ponto o mercado vai se manter assim e a questão também de novos leitores, que a molecada não quer saber de ler, e muitos têm dificuldade de leitura mesmo. Eu vejo alguns jovens aí quando a dificuldade para fazer uma leitura assim
mais alto, uma coisa assim, cara, é algo preocupante, cara. O nível que tá a educação em escola pública, em alguns detalhes, mas enfim, isso não vem ao caso. Mas esse vídeo, galera, é mais para mostrar essa minha visão sobre essas mudanças do mercado e deixo a pergunta. Na opinião de vocês, como, como vocês se sentem em relação às suas coleções, ao mercado atual, ao colecionismo, se é algo realmente que no futuro próximo quadrinho só vai ser realmente artigo para quem já ama a nona arte ou ainda há esperança para novos para novos leitores, enfim. E eu vou também, pessoal, procurar de vez em quando tá fazendo alguns vídeos nesse, nesses moldes, dando uma fazendo um bate-papo assim. E é isso. Mais uma vez, peço a todos que dêem uma oportunidade ao canal, se possível, deixando o like, se inscrevendo, compartilhando com seus amigos, compartilhando nas suas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela força, Deus abençoe e até a próxima.